Uma faxineira virgem decide se despir e fingir desmaiar no chão da mansão. Tudo o que ela queria era descobrir o que o milionário faria com ela. Mas o toque dele não foi o que ela esperava e revelou algo ainda mais perturbador. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. A chuva caía pesada sobre a Serra da Cantareira, transformando as estradas de terra em rios de lama e tornando ainda mais sombria a silhueta da mansão que se erguia no alto da colina. Era um daqueles dias em que São Paulo desaparecia por completo, engolida pela neblina que subia do vale, e o casarão dos Caldas ficava completamente isolado do mundo, como uma ilha perdida no tempo. Letícia Moreira segurava firme a alça da bolsa de lona surrada enquanto subia a trilha íngreme que levava à entrada dos fundos da propriedade. Aos 23 anos, carregava nos olhos castanhos uma mistura de determinação e cautela que havia aprendido nos corredores gelados do orfanato São Vicente, no interior de Minas Gerais. Cada passo que dava afundava na terra molhada, mas ela não diminuía o ritmo. Precisava daquele emprego. Mais do que isso, precisava sair da pensão miserável, onde dividia um quarto com outras 2 mulheres na periferia de São Paulo. A governanta, Dona Eulália, havia sido clara durante a entrevista na semana anterior. A casa é grande, a rotina é rigorosa, e o Sr. Arthur não gosta de barulho nem de curiosidade. Você limpa, organiza e sai, sem perguntas, sem bisbilhotice. Serve? Letícia havia concordado, mas agora, diante da imponência daquela construção, que mais parecia um castelo medieval perdido na Mata Atlântica, sentia um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. As janelas altas e estreitas pareciam olhos que a observavam, e as torres de pedra cobertas de era davam à mansão um ar de abandono elegante, como se o tempo tivesse parado ali há décadas. "Você chegou no horário", disse Dona Eulália, aparecendo na porta dos fundos, com um avental impecável e uma expressão severa. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, que irradiava autoridade. "Espero que tenha entendido bem as regras. O Sr. Arthur valoriza a discrição acima de tudo." Letícia assentiu, enxugando os pés, no capacho antes de entrar. O interior da mansão a surpreendeu pela suntuosidade. Móveis antigos de madeira escura, tapetes persas desbotados pelo tempo, quadros enormes com retratos de pessoas de olhar severo pendurados em paredes forradas de papel de parede vitoriano. Tudo exalava história, dinheiro antigo e uma melancolia quase palpável. "A casa tem 3 andares e um porão", explicou Dona Eulália enquanto caminhavam pelos corredores. "O térreo tem os salões principais, a biblioteca, a sala de jantar e a cozinha. O 2º andar são os quartos de hóspedes e o escritório do Sr. Arthur. O 3º andar é interditado. Nunca, em hipótese alguma, suba lá. Está me entendendo?" "Sim, senhora." "O Sr. Arthur trabalha em casa no escritório dele. Geralmente fica trancado lá das 9 da manhã às 6 da tarde. Você limpa pela manhã, sempre pelo andar de baixo primeiro, depois sobe para o 2º, quando ele já desceu para o almoço. Ele almoça sozinho no escritório. Então você terá tempo suficiente." Letícia absorvia cada informação, mas sua atenção se dividia entre as instruções e os detalhes da casa. Havia algo estranho no ar, uma sensação de que as paredes guardavam segredos. Em alguns cômodos, sentia como se alguém a observasse, mesmo estando sozinha. E havia os sons, pequenos rangidos como se alguém caminhasse no andar de cima, mesmo quando Dona Eulália garantia que o Sr. Arthur estava no escritório do 2º andar. "Uma última coisa", disse a governanta, parando diante de uma porta, de madeira maciça no final de um corredor. "Este é o salão principal. Tem um espelho antigo ali que pertence à família há gerações. Tenha cuidado ao limpar. É uma peça valiosa." Letícia olhou para o espelho e sentiu um arrepio. Era um exemplar imponente, com moldura dourada trabalhada, mas havia algo perturbador na forma como refletia a luz. Por um instante, teve a impressão de que sua imagem havia demorado 1 segundo a mais para aparecer no reflexo. "Entendido", murmurou,
desviando o olhar. As primeiras semanas passaram sem incidentes. Letícia desenvolveu uma rotina eficiente. Chegava às 7 da manhã, quando a neblina ainda cobria a mansão, e terminava o trabalho por volta das 2 da tarde. Raramente via o patrão, apenas ouvia seus passos no andar de cima ou o som de papéis sendo virados no escritório. Dona Eulália havia descrito Arthur Caldas como um homem reservado, de meia-idade, que havia herdado uma fortuna considerável da família, mas Letícia ainda não havia trocado uma palavra sequer com ele. Até que, numa quinta-feira chuvosa, isso mudou. Ela estava limpando a biblioteca quando ouviu passos descendo a escada principal. Passos lentos, medidos, diferentes dos passos apressados dos outros funcionários. Instintivamente abaixou-se atrás de uma estante de livros, não por medo, mas por uma curiosidade súbita de finalmente ver o homem de quem todos falavam em sussurros. Arthur Caldas entrou na biblioteca e Letícia prendeu a respiração. Ele era diferente do que havia imaginado. Não o homem de meia-idade que esperava, mas alguém de 40 e poucos anos, alto, de ombros largos, vestindo um suéter de lã cinza escuro e calças de alfaiataria. Os cabelos negros estavam levemente despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles muitas vezes, e quando se virou em sua direção, ela pôde ver os olhos, cinzentos como a neblina lá fora, mas com uma profundidade que a fez sentir como se ele pudesse enxergar através das paredes. Ele se dirigiu a uma das estantes, procurou por um livro específico e, ao encontrá-lo, parou. Ficou parado ali com o livro nas mãos, como se tivesse esquecido completamente por que o havia pego. Havia uma tristeza em sua postura que Letícia reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que via no espelho toda manhã, a tristeza de quem carrega um peso que ninguém mais pode dividir. Foi então que ele falou sem se virar para ela. Sei que está aí. Letícia sentiu o coração disparar. Havia sido descoberta, mas algo no tom da voz dele não soava como repreensão. Soava como reconhecimento. Me desculpe, Sr. Caldas, disse ela, saindo de trás da estante com as faces queimando de vergonha. Não queria. Curiosidade não é defeito. Ele a interrompeu, finalmente se virando para encará-la. Os olhos cinzentos a estudaram por um longo momento, e Letícia teve a estranha sensação de que ele a estava reconhecendo também, como se já a tivesse visto antes, em algum lugar impossível de lembrar. Como se chama? Letícia Moreira, senhor. Letícia, ele repetiu o nome como se estivesse testando o som na própria voz. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 semanas, senhor. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Apenas continuou, a fitá-la com aquela intensidade desconcertante, até que Letícia começou a se sentir nua sob aquele olhar. Não era um olhar predatório, ela percebeu. Era um olhar de reconhecimento, de busca, como se ele estivesse tentando decifrar um enigma que ela mesma desconhecia carregar. Volte ao seu trabalho, disse finalmente, mas a voz soou mais suave do que antes. Letícia fez uma pequena reverência e saiu da biblioteca com as pernas trêmulas. Algo havia acontecido naquele encontro, algo que não conseguia nomear, mas que mudara definitivamente a atmosfera da mansão. A partir daquele dia, começou a sentir a presença dele de forma diferente, não apenas como o patrão distante, mas como uma força magnética que a atraía e a assombrava ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, os encontros entre Letícia e Arthur se tornaram mais frequentes, mas sempre breves, sempre carregados de uma tensão que ela não sabia interpretar. Ele aparecia nos cômodos onde ela trabalhava, não para fiscalizar, mas como se fosse atraído por uma força invisível. Ficava ali, observando-a limpar os móveis antigos ou arrumar os livros, e às vezes murmurava comentários que pareciam mais dirigidos a si mesmo do que a ela. Você tem mãos delicadas para o trabalho pesado, disse numa tarde, quando a encontrou, polindo a mesa de mogno da sala de jantar. Letícia parou o movimento e olhou para as próprias mãos, calejadas pela vida áspera, mas ainda assim pequenas e femininas. Minha mãe tinha mãos assim, ele acrescentou, e saiu do cômodo antes que ela pudesse responder. Era sempre assim. Comentários fragmentados, olhares que duravam tempo demais,
Uma atmosfera de intimidade que crescia sem que nenhum dos dois fizesse qualquer movimento concreto para alimentá-la. Letícia começou a se pegar pensando nele fora do horário de trabalho, imaginando como seria sua vida antes de se tornar aquele homem recluso e melancólico. Perguntava-se sobre a família Caldas, sobre os retratos cobertos com lençóis no terceiro andar proibido, sobre os sussurros dos outros funcionários. Foi Marta, a cozinheira, quem começou a soltar pistas durante os almoços que faziam juntas na cozinha. Marta era uma mulher robusta de 50 anos, nascida e criada na região, que conhecia todos os segredos das famílias ricas da Serra da Cantareira. A família Caldas sempre foi estranha, disse ela numa tarde, enquanto descascava batatas, para o jantar do patrão. O Arthur é o único que sobrou, sabe? Os pais dele e o irmão mais velho morreram num acidente de carro há uns 15 anos. Ele tinha uns 29 anos na época. Era o filho caçula, meio rebelde. Diziam que ia ser deserdado. Que tipo de acidente? Perguntou Letícia, tentando soar casual enquanto organizava os pratos do almoço. Carro capotou na descida da serra numa noite de chuva. Coisa estranha. O pai dele dirigia aquela estrada há 30 anos, conhecia cada curva de cor. Mas sabe como é, né? Quando Deus quer levar, leva mesmo. Marta baixou a voz e se aproximou. Só que tem gente que diz que não foi bem assim. O carro não tinha marcas de freada, e o Arthur... Bem, o Arthur estava na cidade naquela noite. Tinha testemunhas. Mas mesmo assim ficou um clima, né? Letícia sentiu um arrepio. Que tipo de clima? Suspeitaram dele, que tinha arranjado tudo, sabe, para ficar com a herança. Mas nunca conseguiram provar nada, e ele nunca foi investigado oficialmente. Rico tem seus privilégios. Marta suspirou. Depois disso, ele mudou completamente. Antes era extrovertido, tinha namoradas, viajava pelo mundo. Depois do acidente, se trancou nesta casa e nunca mais saiu. Só recebe o doutor Elias quando fica doente, e olhe lá. Doutor Elias? Médico da vila. Homem bom esse. Cuida dos pobres. De graça e dos ricos quando precisa. Conheceu os pais do Arthur? Acho até que foi ele quem atendeu na época do acidente. Marta balançou a cabeça. Coitado do Arthur. Culpado ou inocente, carrega esse peso todo sozinho. Aquela conversa plantou uma semente de curiosidade perigosa no coração de Letícia. Ela começou a observar Arthur com outros olhos, procurando sinais de culpa ou inocência em seus gestos, em suas expressões. E quanto mais o observava, mais se convencia de que havia algo profundamente ferido naquele homem, algo que ia além da simples tristeza pela perda da família. Foi numa noite de temporal, quando deveria ter saído mais cedo por causa do tempo, que Letícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Dona Eulália havia dispensado os funcionários às 4 da tarde, preocupada com a intensidade da chuva, mas Letícia se escondeu no porão até ter certeza de que estava sozinha na mansão, com Arthur. A tempestade fazia a casa toda tremer. Os ventos uivavam entre as torres de pedra e a chuva batia nas janelas com uma violência que parecia querer arrombar o vidro. Era o tipo de noite em que a mansão revelava sua verdadeira natureza assombrada, com rangidos, estalos e sons que pareciam vir das próprias paredes. Letícia subiu as escadas principais com o coração batendo forte. Sabia que Arthur estava no escritório do segundo andar, podia ver a luz sob a porta. Mas, em vez de ir até lá, tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu-se à escada que levava ao terceiro andar proibido. A porta que bloqueava o acesso estava destrancada. Letícia empurrou-a devagar e ela se abriu com um gemido longo e melancólico. O corredor do terceiro andar estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelos relâmpagos que entravam pelas janelas. Havia um cheiro de mofo e abandono, mas também algo mais sutil, quase imperceptível. Um perfume de mulher, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. O primeiro quarto que encontrou estava coberto de pó e móveis envoltos em lençóis, mas o segundo quarto era diferente. A porta estava entreaberta, e quando Letícia a empurrou, encontrou um ambiente que não parecia abandonado. Havia um piano de cauda no centro do cômodo, algumas partituras espalhadas sobre o tampo,
e retratos nas paredes que não estavam cobertos como os outros. Aproximou-se dos retratos e o que viu a deixou sem fôlego. Em uma das fotografias, via-se uma família reunida, um homem de meia-idade elegante, uma mulher loira de sorriso doce e 2 rapazes jovens. Reconheceu imediatamente Arthur, mais jovem, ao lado de quem devia ser seu irmão mais velho. Mas foi o outro retrato que a fez cambalear. Era a fotografia de uma mulher jovem, de não mais que 20 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos escuros que eram surpreendentemente familiares. Ela usava um uniforme simples, como o de uma empregada, e sorria tímida para a câmera. Mas o que mais chocou Letícia foi o rosto. Era como olhar para um espelho do passado. A semelhança era impressionante, quase sobrenatural. Clarice, murmurou uma voz atrás dela. Letícia se virou rapidamente e encontrou Arthur parado na porta, com o rosto pálido como a luz dos relâmpagos. Ele não parecia surpreso por encontrá-la. Ali apenas desolado. Quem é ela? Perguntou Letícia, a voz saindo trêmula. Arthur se aproximou devagar, como se estivesse caminhando em direção a um precipício. Clarice Moreira. Ela trabalhou aqui há 24 anos. Ele parou diante do retrato, e Letícia pôde ver lágrimas se formando em seus olhos cinzentos. Era pouco mais velha que você quando morreu. Moreira? Letícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Como eu? Não é coincidência. Arthur sussurrou, finalmente olhando diretamente para ela. Eu sabia desde o primeiro momento que a vi. Você é exatamente como ela. Não apenas o rosto, mas o jeito de andar, de inclinar a cabeça quando está pensando, de morder o lábio inferior quando está nervosa. Letícia levou a mão instintivamente ao lábio, que estava de fato entre os dentes. Isso é impossível. Clarice morreu neste quarto, continuou Arthur, a voz cada vez mais baixa. Dizem que foi um acidente, que caiu da janela numa noite de chuva. Mas eu estava aqui, eu vi. O que você viu? Arthur fechou os olhos e o som da chuva pareceu ficar mais alto, como se a própria tempestade estivesse aguardando sua resposta. Quando os abriu novamente, havia uma dor ali que cortou o coração de Letícia como uma lâmina. Vi ela sendo empurrada. O silêncio que se seguiu à confissão de Arthur foi ensurdecedor. Letícia sentia o sangue pulsando nos ouvidos, misturado ao som da chuva que açoitava as janelas do 3º andar. A revelação de que Clarice havia sido assassinada e que Arthur havia testemunhado tudo criava uma realidade nova e aterrorizante que ela não sabia como processar. Por que você nunca disse nada? Perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Arthur se afastou do retrato e caminhou até a janela, a mesma de onde Clarice havia caído. As mãos tremiam quando se apoiou no parapeito de pedra. Eu era jovem, covarde, e estava apaixonado por ela. Meu pai a havia proibido de se aproximar de mim. Ameaçou despedi-la se descobrisse qualquer envolvimento entre nós. Naquela noite, vim procurá-la aqui no quarto dela. Queria que fugíssemos juntos. Letícia se aproximou devagar, hipnotizada pela confissão. E o que aconteceu? Quando cheguei, ela já estava sendo confrontada por alguém. Escondei-me no corredor e ouvi a discussão. Clarice estava grávida. A voz de Arthur falhou, e não era minha. O mundo de Letícia desmoronou. A semelhança física, o sobrenome igual, a idade que batia perfeitamente. 24 anos atrás, Clarice havia morrido após descobrir uma gravidez. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma precisão cruel. Minha mãe, murmurou ela mais para si mesma do que para Arthur. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde. Vi quando ela foi empurrada. Ouvi o grito, o barulho do corpo batendo no chão lá embaixo, e eu não fiz nada. Fiquei paralisado, escondido como um covarde. Quem foi? A pergunta saiu como um rugido. Quem matou minha mãe? Arthur se virou para ela, e pela primeira vez desde que o conhecera, Letícia viu medo real em seus olhos. Meu pai, Eduardo Caldas. Ele descobriu sobre a gravidez e entrou em fúria. Disse que não permitiria que o nome da família fosse manchado por um bastardo. A raiva que explodiu no peito de Letícia
Era como lava incandescente. 24 anos de abandono, de orfanato, de solidão, de se perguntar quem era e de onde vinha. E agora descobria que sua mãe havia sido assassinada pelo próprio pai do homem por quem estava se apaixonando. E você ficou calado, disse ela, a voz cortante como vidro. Deixou que eu crescesse sem saber de nada, sem ter ninguém, enquanto você herdava tudo que deveria ser meu por direito. Letícia, por favor. Não. Ela se afastou quando ele tentou tocá-la. Você me contratou sabendo quem eu era. Trouxe-me para esta casa, para este quarto onde ela morreu, sabendo de tudo. Por quê? Arthur passou as mãos pelos cabelos, o desespero transparecendo em cada gesto. Porque não conseguia viver com a culpa. Porque toda noite eu a vejo cair daquela janela, e toda manhã acordo sabendo que poderia ter impedido. Quando soube que você havia crescido no orfanato São Vicente, que estava em São Paulo procurando trabalho, pensei que poderia de alguma forma compensar. Compensar? A palavra saiu como um tapa. Você acha que me dar um emprego de faxineira na casa onde minha mãe foi assassinada é uma compensação? Eu não sabia como... Eu queria contar a verdade, mas não encontrava as palavras. E então você chegou, e era como se ela tivesse voltado. Não apenas a aparência, mas a essência. A forma como você observa tudo, como se estivesse constantemente decifrando segredos. Clarice era assim. Letícia sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Me fale sobre ela, sobre quem ela realmente era. Arthur respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Clarice veio de Minas Gerais, assim como você. Era órfã, também criada pelas freiras em um convento de Ouro Preto. Minha mãe a trouxe, quando ela tinha 18 anos, para trabalhar como camareira pessoal. Era inteligente, observadora, tinha uma sede de conhecimento que impressionava. Passava as horas vagas lendo na biblioteca, ensinava-se sozinha francês e italiano. E vocês se envolveram? Não da forma que você pensa. Éramos amigos, confidentes. Ela me ouvia falar sobre meus planos de viajar pelo mundo, de escapar das amarras da família, e eu a ouvia sonhar com uma vida diferente, com estudar, ter uma profissão. Era inocente pura. Ele fez uma pausa dolorosa. Até que não era mais. Quem era o pai da criança? A hesitação de Arthur disse tudo antes mesmo que ele pronunciasse o nome. Dr. Elias Monteiro. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O médico da vila, o homem que Marta havia descrito como bondoso e confiável. Ele sabe que eu sou filha dela? Suspeito que sim. Elias é inteligente. Sempre foi. Quando você chegou aqui, ele começou a aparecer com mais frequência, sempre, arranjando desculpas para vir à mansão. Diz que é para cuidar da minha saúde, mas eu sei que é para observar você. Ele esteve aqui recentemente? Ontem. Disse que queria examinar uns sintomas que tenho sentido, mas passou a visita toda fazendo perguntas sobre você. Como você estava se adaptando, se parecia feliz, se havia mencionado alguma coisa sobre sua família. Letícia começou a andar de um lado para o outro do quarto, tentando processar todas as informações. Sua mãe havia sido assassinada pelo patriarca dos Caldas por estar grávida do médico da cidade. Arthur havia testemunhado tudo e permanecido em silêncio por 24 anos. E agora, o próprio médico, seu pai biológico, estava rondando, à mansão, observando-a. Por que seu pai matou minha mãe se a criança nem era sua? Qual era o problema? Porque Clarice trabalhava para nossa família. Na cabeça dele isso manchava nossa reputação. E também porque... Arthur hesitou novamente. Por que o quê? Porque Clarice havia descoberto algo sobre os negócios da família. Algo que poderia destruir nossa fortuna e nossa posição social. Ela não era apenas uma empregada grávida. Era uma testemunha perigosa. A tempestade lá fora parecia estar diminuindo, mas dentro do quarto a atmosfera ficava cada vez mais carregada. Letícia olhou novamente para o retrato de sua mãe, procurando semelhanças, procurando respostas,
procurando uma conexão com aquela mulher que nunca conhecera, mas que havia dado a vida por ela. Que tipo de coisa ela descobriu? Meu pai não. Se enriqueceu apenas com negócios legítimos. Havia esquemas de corrupção envolvendo contratos públicos, lavagem de dinheiro, suborno de políticos. Clarice limpava o escritório dele e tinha acesso a documentos que não deveria ver. Era observadora, demais para o próprio bem. Como você sabe disso? Porque depois que ela morreu, encontrei uma carta que ela havia escrito para Elias, escondida entre os livros da biblioteca. Ela contava sobre a gravidez, sobre os documentos que havia encontrado, sobre o medo que sentia de meu pai. Dizia que se alguma coisa acontecesse com ela, ele deveria procurar as evidências que havia escondido. Letícia parou de andar. Que evidências? Nunca encontramos. Clarice era esperta. Deve ter escondido muito bem. Mas acredito que ainda estejam em algum lugar desta casa. E você nunca procurou? Procurei durante anos. Revirei cada canto, cada móvel antigo, cada tábua do assoalho. Mas esta casa é um labirinto. Tem esconderijos que nem eu conheço. Arthur olhou diretamente para ela. Até que você chegou. Eu? O que eu tenho a ver com isso? Você tem os mesmos instintos de sua mãe. A mesma capacidade de observar detalhes que passam despercebidos. Se alguém pode encontrar o que Clarice escondeu, é você. Letícia sentiu um misto de excitação e terror. A possibilidade de encontrar algo que sua mãe havia deixado, algo que poderia fazer justiça por sua morte, era irresistível. Mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Se eu encontrar essas evidências, o que acontece? Verdade vem à tona. Sobre a morte de Clarice, sobre os crimes de meu pai, sobre tudo. Arthur se aproximou dela, e desta vez ela não se afastou. E talvez, finalmente, eu possa me perdoar por ter sido um covarde quando você mais precisava de mim. Letícia o encarou por um longo momento, vendo pela primeira vez não o homem poderoso e misterioso que a intimidava, mas o jovem aterrorizado, que havia assistido ao assassinato de sua mãe e vivido com essa culpa por décadas. Era uma revelação humanizadora que mudava completamente a dinâmica entre eles. Se vamos fazer isso, disse ela finalmente, vamos fazer direito. Mas primeiro, preciso saber uma coisa. Qualquer coisa. O acidente que matou seus pais e seu irmão teve alguma coisa a ver com a morte da minha mãe? O silêncio que se seguiu à pergunta de Letícia foi mais eloquente que qualquer resposta. Arthur desviou o olhar, e ela soube imediatamente que havia tocado no nervo mais sensível de toda aquela história sombria. Arthur, insistiu ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos. O acidente teve a ver com a morte da minha mãe. Não. Teve? Ele caminhou até a janela novamente, as costas tensas sob o suéter de lã. Quando falou, sua voz saiu tão baixa que ela teve que se aproximar para ouvir. 3 anos depois da morte de Clarice, meu pai começou a receber cartas anônimas. Alguém sabia da verdade sobre o assassinato e estava exigindo dinheiro para manter silêncio. Chantagem? No início, ele pagou. Eram quantias pequenas que não fariam falta no orçamento da família. Mas as exigências foram aumentando e as cartas ficaram mais específicas. Quem quer que fosse, sabia detalhes íntimos da noite em que Clarice morreu. Sabia sobre os documentos que ela havia descoberto, sobre a conversa que houve antes dela ser empurrada. Letícia sentiu um frio no estômago. Dr. Elias? Era o que meu pai suspeitava. Elias era a única pessoa que poderia ter acesso à carta que Clarice escreveu, a única que saberia de tantos detalhes, mas nunca conseguiu provar. E então, Arthur se virou para encará-la, e o que ela viu em seus olhos a assombrou. Não era apenas culpa ou tristeza, era um medo profundo, o medo de um homem que conhece a verdadeira extensão da escuridão, que carrega. Meu pai decidiu que tinha que acabar com a chantagem de uma vez por todas. Marcou um encontro com o chantagista numa estrada isolada da serra, numa noite de chuva como esta. Levou meu irmão Roberto e minha mãe como testemunhas, para provar que não tinha nada a esconder da família. E você? Eu deveria ter ido também. Era para estarmos todos juntos, apresentar uma frente unida contra quem quer que estivesse, ameaçando nossa família.
Mas na última hora inventei uma desculpa. Disse que estava doente, que tinha compromissos na cidade. Ele riu amargamente. A verdade é que era um covarde. Tinha medo de descobrir quem realmente sabia sobre Clarice. Tinha medo de enfrentar as consequências do meu silêncio. E eles foram sozinhos. Foram. E nunca mais voltaram. A voz de Arthur quebrou. O carro foi encontrado no fundo do precipício no dia seguinte. Seus freios haviam sido cortados. Letícia levou a mão à boca, horrorizada. Você acha que Dr. Elias... Não sei. Durante anos me perguntei se ele era capaz disso. Se um homem que dedica a vida a salvar pessoas seria capaz de assassinar 3, de uma vez só. Mas quando você chegou aqui, quando vi como ele reagiu à sua presença, Arthur balançou a cabeça. Há algo em seus olhos quando olha para você. Não é apenas a ternura de um pai vendo a filha pela primeira vez. É possessividade, controle. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem aterrorizante. Dr. Elias havia chantageado Eduardo Caldas por 3 anos, acumulando dinheiro e poder sobre a família. Quando Eduardo tentou confrontá-lo, ele havia orquestrado um acidente que eliminou 3 pessoas de uma vez só. E agora, 24 anos depois, sua filha estava vivendo na mesma casa onde sua mãe havia sido assassinada. Por que ele não me procurou antes? Perguntou Letícia. Se é mesmo meu pai, por que me deixou crescer no orfanato? Porque você era uma evidência viva do envolvimento dele com Clarice. Enquanto você estivesse longe, ninguém faria a conexão. Mas agora que você está aqui na casa dos Caldas, trabalhando para mim. Arthur fez uma pausa significativa. Ele precisa ter controle sobre a situação. Controle como? Não sei, mas suspeito que vamos descobrir em breve. Como se suas palavras tivessem invocado o destino, o som de uma campainha ecoou pelo casarão. Era quase meia-noite e a tempestade finalmente havia cessado, deixando apenas o gotejamento constante da chuva nos beirais. Quem pode ser a esta hora? Murmurou Letícia. Arthur ficou tenso. Dona Eulália tem as chaves, mas ela nunca viria aqui durante uma tempestade. E os outros funcionários? Ele parou de falar quando a campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Arthur? A voz que veio de baixo era familiar, educada, preocupada. Sou eu, Elias. Vi que ainda há luz na casa. Está tudo bem? Letícia sentiu o sangue gelar. Estar ali no 3º andar proibido, descobrindo segredos que haviam custado a vida de sua mãe e da família Caldas, e de repente se encontrar na presença do homem que poderia ser tanto seu pai quanto um assassino múltiplo. O que fazemos? Sussurrou ela. Arthur a pegou pela mão e ela sentiu a força e o calor que emanavam dele. Pela primeira vez, não era apenas atração física ou curiosidade intelectual, era confiança. Descemos e enfrentamos isso juntos. Mas primeiro, ele foi até uma cômoda antiga no canto do quarto e abriu a gaveta de baixo. De dentro retirou uma pistola pequena, mas bem conservada. Esta era de meu pai. Aprendi a atirar quando era adolescente. Você acha que ele vai tentar? Não sei o que ele vai tentar, mas não vou permitir que aconteça com você o mesmo. Que aconteceu com sua mãe? Desceram as escadas em silêncio, os passos abafados pelo carpete antigo. A campainha tocou pela 3ª vez quando chegaram ao térreo, e Arthur gesticulou para que Letícia se posicionasse atrás da porta da biblioteca, onde poderia ouvir tudo, mas ficar escondida. Quando Arthur abriu a porta principal, Dr. Elias, Monteiro estava ali, encharcado pela chuva, carregando sua maleta médica tradicional e um sorriso preocupado que parecia genuíno. Desculpe o horário, Arthur, mas estava passando pela estrada quando vi as luzes acesas e me preocupei. Com esta tempestade toda. Elias entrou sem ser convidado, sacudindo a chuva do casaco. Era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos inteligentes e uma presença que irradiava confiança profissional. Você tem passado bem? Não está tendo aquelas insônias novamente? Estou bem, Elias. Só estava lendo na biblioteca. Até esta hora, o médico olhou ao redor do hall. E Letícia teve a impressão de que ele estava procurando por algo específico, ou por alguém. E a moça nova? Letícia, não é? Ela chegou em casa bem com esta chuva toda?
Havia algo na forma como ele pronunciou seu nome que fez Letícia se encolher atrás da porta. Não era casual, era íntimo, familiar, como se ele tivesse o direito de se preocupar com ela. Todos os funcionários saíram mais cedo por causa do tempo, respondeu Arthur, e Letícia percebeu a tensão em sua voz. Que bom. Meninas jovens não devem andar sozinhas por aí durante tempestades, principalmente meninas como ela. Elias fez uma pausa carregada de significado. Ela me lembra alguém que conhecia há muito tempo. É mesmo? Uma mulher muito especial, Clarice Moreira. Você se lembra dela, não é, Arthur? O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Letícia segurou a respiração, sabendo que estava presenciando o momento em que todas as máscaras cairiam. Lembro, disse Arthur finalmente. Clarice era uma mulher extraordinária, inteligente, observadora, corajosa. Às vezes, corajosa, demais para o próprio bem. Elias caminhou pelo hall examinando os quadros nas paredes, como se fosse a primeira vez que os via. Ela descobriu coisas que não deveria ter descoberto, fez perguntas que não deveria ter feito. E pagou o preço por isso. Pagou mesmo, mas antes de pagar, ela foi muito esperta. Escondeu certas coisas em lugares onde sabia que estariam seguras. Elias parou na frente do espelho antigo do salão principal, o mesmo que sempre perturbava Letícia. A questão é onde uma mulher inteligente esconderia evidências em uma casa como esta. Arthur não respondeu, mas Letícia viu sua mão se mover discretamente em direção ao local onde estava escondendo a arma. Sabe, Arthur, tenho observado a jovem Letícia durante essas últimas semanas. Ela tem os mesmos instintos da mãe, a mesma curiosidade, a mesma tendência a aparecer nos lugares onde não deveria estar. Elias se virou e olhou diretamente na direção onde Letícia estava escondida. Não é mesmo, querida? O coração de Letícia parou. Ele sabia que ela estava ali. Provavelmente sempre soube. Letícia saiu de trás da porta da biblioteca, o coração martelando no peito, mas o olhar desafiador. Não havia mais sentido em se esconder. Dr. Elias Monteiro a observava com uma mistura de orgulho paternal e algo mais sombrio que ela não conseguia identificar. Olá, papai, disse ela, a palavra saindo como uma lâmina afiada. Elias sorriu. E pela primeira vez desde que chegara, sua máscara de médico preocupado caiu completamente. O que restou foi um homem calculista, perigoso, que havia planejado aquele momento há muito tempo. Você sempre foi esperta como sua mãe. Clarice também tinha essa capacidade de ir direto ao ponto. Diferente dela, eu não vou ser empurrada de nenhuma janela, replicou Letícia, posicionando-se ao lado de Arthur. Eu nunca machucaria você, querida. Você é tudo o que me resta de Clarice. Elias caminhou pelo salão com a familiaridade de quem conhece cada móvel, cada tábua do assoalho. Passei 24 anos cuidando de você à distância, pagando sua educação no orfanato, garantindo que tivesse o melhor que eu poderia oferecer, sem revelar quem eu era. Pagando com o dinheiro que roubou dos Caldas, disse Arthur, a voz carregada de desprezo. Roubei? Elias riu, um som áspero que ecoou pelas paredes antigas. Arthur, seu pai assassinou a mulher que eu amava e a criança que ela carregava. No ventre. Que preço se põe numa vida? Em 2 vidas? Clarice não estava carregando sua criança quando morreu, disse Letícia, a revelação saindo antes que pudesse se conter. Ela estava carregando eu. Eu sobrevivi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elias parou de andar, os olhos se arregalando com uma mistura de choque e algo que parecia ser esperança. Isso é impossível, murmurou ele. Eu examinei o corpo de Clarice. Ela estava morta e a criança... A criança sobreviveu, interrompeu. Arthur, Eduardo não sabia que Clarice havia dado à luz antes de morrer. Ela escondeu a gravidez até o final, usando roupas largas, evitando você e outros que poderiam notar. Quando percebeu que estava em perigo, arranjou uma forma de proteger a criança. Letícia sentiu o mundo girando ao seu redor. Como vocês? Sabem disso? Porque eu estive lá, disse uma nova voz da entrada do salão.
Todos se viraram para ver Dona Eulália parada na porta, não mais a governanta eficiente e discreta que Letícia conhecia. Havia uma autoridade em sua postura, uma dignidade que transformava completamente sua presença. Eulália? Arthur parecia tão surpreso quanto os outros. Eu era a camareira pessoal da sua mãe naquela época, Arthur. Conhecia cada segredo desta casa, cada movimento dos patrões. Ela entrou no salão com passos firmes, e quando Clarice me procurou, desesperada, sabendo que sua vida estava em perigo, eu a ajudei. Você ajudou como? Perguntou Letícia, a voz trêmula. Clarice deu à luz em silêncio, no quarto dos fundos da casa, com minha ajuda. Era uma criança pequena, mas saudável. Uma menina linda com os olhos da mãe. Eulália olhou diretamente para Letícia. Quando Eduardo descobriu sobre os documentos que ela havia encontrado, quando a confrontou naquela noite terrível, Clarice já havia tomado suas precauções. Que precauções? Ela me entregou você, ainda bebê, e me fez prometer que a levaria para longe dali. Me deu dinheiro que havia juntado, alguns pertences seus, e um envelope lacrado que disse para nunca abrir a menos que sua vida estivesse em perigo. Eulália suspirou profundamente. Naquela mesma noite, levei você para o orfanato São Vicente e inventei uma história sobre ter encontrado uma criança abandonada. Dr. Elias havia empalidecido completamente. Você quer dizer que durante todos esses anos você esteve chantageando e matando pessoas por uma filha que não era sua, completou Eulália. Clarice nunca lhe contou que a criança não era sua, porque sabia que isso a colocaria em mais perigo ainda. Então, quem é meu pai? Perguntou Letícia, sentindo que precisava se apoiar em Arthur para não cair. Roberto Caldas, disse Eulália simplesmente. É o irmão mais velho de Arthur. Eles se apaixonaram em segredo, mas Roberto era casado, tinha filhos. Quando Clarice descobriu que estava grávida, ele entrou em pânico. Foi ele quem contou para Eduardo sobre o relacionamento, esperando que o pai encontrasse uma solução discreta. Arthur ficou lívido. Meu irmão. Roberto não esperava que seu pai reagisse com tanta violência. Quando Eduardo matou Clarice, Roberto ficou destroçado. Foi ele quem começou a chantagear o próprio pai, consumido pela culpa. Mas então, Dr. Elias estava tendo dificuldade para processar a informação. As cartas de chantagem não eram minhas, eram de Roberto. Ele assinava como um amigo da verdade, exigindo dinheiro que pretendia usar para cuidar da criança que acreditava ter perdido junto com Clarice. Eulália olhou para Arthur com pena. Seu irmão vivia atormentado. Quando seu pai marcou o encontro naquela noite na serra, Roberto sabia que seria um confronto final. Ele sabotageou o próprio carro porque não aguentava mais viver com a culpa. Ele se matou, murmurou Arthur, e matou nossos pais junto. Foi um acidente que ele não planejou. Roberto só queria morrer, mas o carro estava cheio. Eulália balançou a cabeça tristemente. E você, Dr. Elias, passou todos esses anos acreditando que era o pai de Letícia, quando na verdade era apenas o médico que amava Clarice em silêncio. Elias se deixou cair numa poltrona, o peso de 24 anos de vingança desnecessária caindo sobre seus ombros. Eu matei 3 pessoas inocentes. Eduardo não era inocente, disse Letícia, a voz saindo mais dura do que pretendia. Ele matou minha mãe. Mas sua mãe e seu irmão? Elias olhou para Arthur com desespero. Deus, o que eu fiz? Você fez o que acreditava ser justiça, disse Arthur, surpreendendo a todos com a ausência de raiva em sua voz. Eu passei 24 anos me odiando por não ter impedido a morte de Clarice. Você passou o mesmo tempo tentando vingar uma mulher que amava. Ambos fomos destruídos pela mesma tragédia. Letícia olhou ao redor do salão, para as 3 pessoas que haviam moldado sua existência sem que ela soubesse. Eulália, que a havia salvado quando bebê e a trouxera de volta quando adulta. Arthur, seu meio-irmão, filho do homem que matou sua mãe. Elias, que havia dedicado a vida a uma vingança baseada numa mentira. As evidências, disse ela de repente. Dona Eulália, você disse que minha mãe lhe deu um envelope lacrado. Sim.
Guardei durante todos esses anos como ela pediu. Onde está? Eulália sorriu pela primeira vez naquela noite, no lugar onde Clarice sabia que estaria seguro, no único local desta casa onde um homem como Eduardo nunca olharia. Onde? No altar da capela no porão. Clarice conhecia os segredos desta casa melhor que qualquer um. Sabia que havia uma capela escondida, onde a família original escondia suas riquezas durante as guerras. Ela lacrou as evidências dos crimes de Eduardo numa caixa de metal e a escondeu atrás da imagem de Nossa Senhora. Arthur ficou boquiaberto. Há uma capela no porão? Há muitas coisas nesta casa que você não conhece, menino. Sua família guardava segredos há gerações. Eulália se dirigiu à porta. Vamos, é hora de sua mãe finalmente ter justiça. Enquanto desciam a escada estreita que levava ao porão, Letícia sentia que estava caminhando em direção ao seu destino. Não apenas para descobrir as evidências que poderiam incriminar o assassino de sua mãe, mas para finalmente entender quem ela realmente era e qual seu lugar naquela história sombria que havia começado muito antes de seu nascimento. Atrás dela, ouvia os passos de Arthur, Dr. Elias e Dona Eulália. 4 pessoas ligadas por mentiras, culpa, amor e tragédia, caminhando juntas em direção à verdade que poderia libertá-los ou destruí-los definitivamente. Porão da mansão era um labirinto de corredores estreitos e câmaras esquecidas que cheiravam a umidade e história antiga. Dona Eulália os guiava com uma lanterna poderosa, seus passos seguros demonstrando uma familiaridade com aqueles caminhos que impressionava até mesmo Arthur. Quantos segredos esta casa ainda esconde? Murmurou ele, observando as paredes de pedra que pareciam ter séculos de idade. Mais do que você imagina, respondeu Eulália. Os Caldas construíram esta propriedade sobre as fundações de uma fazenda colonial. Durante a Revolução Liberal de 1842, esconderam armas e documentos comprometedores aqui embaixo. Depois, durante a República Velha, seu bisavô usava estes túneis para reuniões políticas secretas. Letícia caminhava em silêncio, ainda processando a revelação de que Arthur era seu meio-irmão. A atração que havia sentido por ele, nas últimas semanas agora se transformara em algo diferente, mais complexo. Não era repulsa. Era impossível negar a conexão que existia entre eles. Mas uma compreensão nova de que estavam ligados por laços de sangue e tragédia que iam além de qualquer romance. Dr. Elias os seguia atrás, carregando o peso de sua culpa como uma cruz. A cada passo parecia encolher mais. O homem confiante e perigoso de momentos atrás, substituído por alguém quebrado pela descoberta de que havia dedicado metade da vida a uma vingança desnecessária. Aqui, disse Eulália, parando diante de uma parede que parecia igual a todas as outras. Mas quando pressionou uma pedra específica, um mecanismo antigo rangeu e uma porta secreta se abriu, revelando uma pequena capela escavada na rocha. O ar que saiu de dentro era diferente, carregado de incenso antigo e algo mais sagrado. Eulália entrou primeiro, e quando acendeu as velas que estavam dispostas ao redor do altar, o ambiente se iluminou com uma beleza inesperada. A capela era pequena, mas ornamentada, com afrescos desbotados nas paredes e uma imagem de Nossa Senhora das Dores no altar principal. Havia bancos de madeira entalhada e um crucifixo de prata que refletia a luz das velas, como se fosse feito de estrelas. Sua mãe vinha aqui quando precisava de paz, disse Eulália para Letícia. Era o único lugar na casa onde se sentia verdadeiramente segura. Letícia se aproximou da imagem de Nossa Senhora, sentindo uma conexão inexplicável com aquele espaço. Era como se pudesse sentir a presença de Clarice ali, como se sua mãe tivesse deixado um pouco de sua essência impregnada nas pedras antigas. Atrás da imagem, instruiu Eulália. Arthur ajudou Letícia a mover cuidadosamente a estátua, revelando um nicho escavado na parede. Dentro dele, havia uma caixa de metal pequena, mas resistente, protegida por um pano de seda que o tempo havia tornado amarelado. Com mãos trêmulas, Letícia retirou a caixa e a abriu. Dentro, encontrou papéis cuidadosamente organizados,
fotografias e uma carta selada com lacre de cera que trazia seu nome escrito com a caligrafia elegante de Clarice. Uma carta para mim, murmurou ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Sua mãe esperava que um dia você pudesse lê-la, disse Eulália, suavemente. Letícia quebrou o lacre com cuidado reverente e desdobrou o papel amarelado pelo tempo. A voz de Clarice parecia saltar das páginas, como se ela estivesse ali sussurrando no ouvido da filha. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu encontrar a verdade que eu não pude contar em vida. Seu nome é Letícia porque significa alegria, e você foi minha maior alegria mesmo nos momentos mais sombrios. Seu pai é Roberto Caldas, um homem bom que se perdeu no medo e na covardia. Não o julgue com muita severeza. O amor às vezes nos torna fracos quando deveríamos ser fortes. Eu o amei, mas amo você mais que a minha própria vida. Por isso, se algo acontecer comigo, saiba que cada decisão que tomei foi pensando em protegê-la. Eduardo Caldas é um homem perigoso que enriqueceu através de crimes que mancharam de sangue esta família. As evidências estão todas aqui. Documentos que provam suborno, assassinatos encomendados, roubo de terras públicas. Use-as para fazer justiça, não apenas por mim, mas por todas as outras vítimas que ele fez ao longo dos anos. Seja forte, minha filha. Seja corajosa. E saiba que, onde quer que eu esteja, estarei sempre cuidando de você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia enquanto lia, e quando terminou, sentiu como se finalmente tivesse encontrado o pedaço que faltava de sua alma. Sua mãe havia pensado nela até o último momento, havia arriscado tudo para protegê-la e deixar-lhe um legado de verdade e justiça. Os documentos, disse Arthur suavemente, examinando os papéis restantes na caixa. São dezenas deles. Contratos, falsificados, recibos de pagamentos ilegais até fotografias de reuniões secretas. Dr. Elias se aproximou, o rosto pálido à luz das velas. Posso ver? Arthur hesitou, mas Letícia assentiu. Ele tem direito de saber a verdade também. Enquanto Elias examinava os documentos, sua expressão foi mudando de arrependimento para horror. Meu Deus, murmurou. Eduardo não era apenas corrupto, era um monstro. Estas fotos são de pessoas que desapareceram ao longo dos anos. Trabalhadores rurais que se opuseram à tomada de suas terras, políticos que ameaçaram expor seus esquemas. Quantas pessoas ele matou? Perguntou Letícia. Pelos documentos aqui, pelo menos 15 que podemos provar. Clarice descobriu tudo. Isso porque limpava o escritório dele e teve acesso ao cofre secreto onde ele guardava suas lembranças. Elias balançou a cabeça enojado. Ela não foi morta apenas por estar grávida. Foi morta porque representava a maior ameaça que ele já havia enfrentado. E agora? Arthur olhou para os outros três. O que fazemos com tudo isso? Meu pai está morto há 15 anos. A justiça humana não pode mais alcançá-lo. Mas pode alcançar suas vítimas, disse Letícia, secando as lágrimas e se levantando com uma determinação nova. As famílias que perderam entes queridos. As pessoas que tiveram suas terras roubadas. Os filhos que cresceram sem pais. Eles merecem saber a verdade. Isso destruirá completamente o nome dos Caldas, advertiu Eulália. Bom, disse Arthur simplesmente, é o que merece ser destruído. Letícia olhou para ele com surpresa. Você tem certeza? É sua herança, seu nome, sua posição social. É sangue sujo, respondeu Arthur. Prefiro ser um homem pobre e honesto do que um homem rico construído sobre cadáveres. Ele pegou a mão dela, e o gesto não tinha nada de romântico. Era o toque de um irmão, de um aliado, de alguém que finalmente havia encontrado um propósito. Além disso, você é a verdadeira herdeira desta casa. É filha do primogênito, tem mais direito que eu a tudo isso. Não quero nada que venha de sangue, disse Letícia. Mas posso usar essa fortuna para reparar os danos que Eduardo causou. Doutor. Elias, que havia permanecido em silêncio examinando os documentos, levantou os olhos com uma expressão nova. Há uma coisa que vocês precisam saber. Sobre Roberto. O que sobre ele?
Perguntou Arthur. Segundo estes documentos, Roberto tentou impedir o pai várias vezes. Há cartas aqui onde ele ameaça expor Eduardo se os assassinatos não parassem. Ele não era cúmplice, era outro prisioneiro da própria família. Letícia sentiu uma tristeza profunda pelo pai que nunca conheceu. Um homem que havia tentado fazer o certo, mas se perdido no medo e na pressão familiar. Ele realmente amava minha mãe. Pelos bilhetes que ela guardou, sim, mas era um amor impossível, cercado de medo e segredos. Elias suspirou. Talvez se eu não tivesse passado todos esses anos obcecado pela vingança, pudéssemos ter descoberto a verdade antes. Pudéssemos ter dado a Roberto a chance de ser o pai que você merecia. O passado não pode ser mudado, disse Letícia, guardando cuidadosamente a carta de sua mãe. Mas o futuro ainda está em nossas mãos. Enquanto subiam de volta para o andar principal da mansão, cada um carregava uma parte da verdade que os libertara e os condenara ao mesmo tempo. Sabiam que revelar aqueles documentos mudaria não apenas suas vidas, mas a de muitas outras pessoas. Era uma responsabilidade pesada, mas pela primeira vez em décadas, era uma responsabilidade compartilhada. A madrugada estava chegando quando finalmente saíram do porão e, através das janelas altas da mansão, puderam ver os primeiros raios de sol cortando a neblina da serra. Era como se a própria natureza estivesse anunciando que uma nova era estava começando para todos eles. Os dias que se seguiram à descoberta das evidências foram intensos e transformadores. Letícia havia se mudado temporariamente para um dos quartos de hóspedes da mansão, não mais como funcionária, mas como membro da família que finalmente assumia seu lugar na história dos Caldas. A dinâmica entre ela e Arthur havia se transformado completamente. Onde antes havia tensão sexual e atração perigosa, agora existia uma cumplicidade profunda, o afeto protetor entre irmãos que haviam encontrado um ao outro tarde demais, mas ainda há tempo de reconstruir o que restara de suas vidas. Arthur havia contatado um advogado especialista em crimes históricos, Dr. Marcelo Santana, um homem íntegro de 40 anos que ficou impressionado com a extensão das evidências que Clarice havia coletado. Durante 3 dias consecutivos, ele examinou cada documento, cada fotografia, cada prova que ligava Eduardo Caldas a décadas de corrupção e assassinatos. Isso é material suficiente para reabrir pelo menos 12 casos arquivados, disse ele numa manhã ensolarada, enquanto organizava os papéis na mesa da biblioteca. E provavelmente descobrir outros que nem sabíamos que existiam. Vocês têm noção do que estão prestes a desencadear? Temos, respondeu Letícia, sentada ao lado de Arthur, e estamos preparados para as consequências. Fortuna da família será confiscada. A mansão pode ser leiloada para pagar indenizações, e vocês ficarão no centro de um escândalo nacional. A mídia vai ser implacável. Melhor assim, disse Arthur. Pelo menos será um escândalo baseado na verdade. Dr. Elias, que havia passado as últimas noites sem dormir, processando décadas de vingança equivocada, levantou os olhos dos documentos que examinava. E as famílias das vítimas? Elas têm o direito de saber? Todas elas, confirmou o advogado. Já identifiquei pelo menos 8 famílias que perderam membros em circunstâncias suspeitas que agora podem ser esclarecidas. Vai ser doloroso para muita gente, mas também será libertador. Foi nesse momento que Dona Eulália entrou na biblioteca carregando uma bandeja com café e um envelope lacrado. Chegou isto para a senhora Letícia? Disse ela, e havia uma preocupação em sua voz que fez todos ficarem alertas. Letícia pegou o envelope. Não havia remetente, apenas seu nome escrito em uma caligrafia desconhecida. Quando o abriu, encontrou uma única folha de papel com uma mensagem datilografada. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Eduardo Caldas tinha sócios poderosos que ainda estão vivos. Se os documentos forem entregues às autoridades, você seguirá o mesmo caminho de sua mãe. Queime tudo e viva em paz. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Arthur foi o primeiro a reagir, pegando o papel das mãos trêmulas de Letícia. Não é verdade, disse ele, mas sua voz não soava convincente.
São só tentativas de intimidação. Arthur, disse Dr. Elias suavemente, seu pai não construiu um império criminoso sozinho. Obviamente tinha conexões, pessoas que se beneficiaram de seus esquemas e que agora têm muito a perder se a verdade vier à tona. Dr. Santana examinou o papel com expressão sombria. A linguagem sugere conhecimento íntimo dos fatos. Quem escreveu isso sabe detalhes que não estavam nos jornais da época. O que vocês estão sugerindo? Perguntou Letícia, tentando manter a voz firme. Que desistamos. Que deixemos que a morte da minha mãe continue impune. Estou sugerindo que sejamos muito cuidadosos, respondeu o advogado. Talvez seja melhor entregar tudo diretamente ao Ministério Público Federal, em Brasília, em vez de usar as autoridades locais. E vocês precisam pensar em proteção. Foi então que Arthur tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Não vou me esconder, disse ele, levantando-se e caminhando até a janela que dava vista para a serra. Passei 24 anos me escondendo da verdade, vivendo como um prisioneiro nesta casa. Se alguém quiser me matar por fazer a coisa certa, que venha. Arthur, não seja imprudente, alertou Elias. Imprudente é viver uma mentira pelo resto da vida. Arthur se virou para encarar os outros. Letícia, se você quiser recuar, eu entendo. Você já perdeu uma mãe por causa dos crimes da minha família. Não vou deixar que perca a própria vida também. Letícia se levantou e caminhou até onde ele estava. Pela primeira vez, desde que descobrira que eram irmãos, tocou o rosto dele com ternura fraternal. Nós dois perdemos pais por causa desses crimes. Nós dois crescemos solitários e assombrados por segredos que não eram nossos. Se vamos morrer, que seja lutando pela verdade. Dr. Elias observava a interação entre os dois com uma mistura de admiração e tristeza. Via neles os filhos que nunca tivera, unidos por uma coragem que ele próprio não havia demonstrado quando era mais jovem. Vocês não vão enfrentar isso sozinhos, disse ele finalmente. Eu também tenho culpa no que aconteceu com suas famílias. Se é para acertar as contas, é hora de eu fazer minha parte. Elias, você já sofreu o suficiente, disse Arthur. Eu matei 3 pessoas inocentes baseado numa vingança equivocada. Nenhum sofrimento é suficiente para isso. Elias se aproximou da mesa onde estavam os documentos. Mas talvez eu possa transformar minha culpa em algo útil. Como? Vou procurar os sócios de Eduardo. Como médico, tenho acesso a certas famílias poderosas da região. Posso descobrir quem ainda está vivo, quem ainda tem interesse em manter esses segredos enterrados. Elias olhou para Letícia com determinação. E vou fazer isso como seu pai. Não biológico, mas escolhido. Um pai que finalmente vai proteger sua filha como deveria ter feito há 24 anos. A emoção que tomou conta de Letícia foi avassaladora. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha uma família de verdade. Não apenas Arthur, seu irmão de sangue, mas Elias, que escolhera ser seu pai quando a verdade poderia tê-lo libertado de qualquer responsabilidade, e Dona Eulália, que sempre fora mais que uma governanta, fora a guardiã de seus segredos e de sua segurança. Então está decidido, disse Dr. Santana, guardando os documentos numa pasta de segurança. Vamos proceder com cuidado, mas vamos proceder. Eu levo as evidências para Brasília amanhã mesmo. Vocês fiquem juntos e não saiam da propriedade até eu dar notícias. Naquela noite, após o advogado partir, os 4 se reuniram na biblioteca ao redor da lareira acesa. Dona Eulália havia preparado um jantar simples, e pela primeira vez desde que chegara à mansão, Letícia se sentia verdadeiramente em casa. Sabe o que é estranho? Disse ela, observando as chamas dançarem na lareira. Durante toda a minha vida sonhei em ter uma família. Imaginava como seria ter pais, irmãos, pessoas que se importassem comigo. Nunca imaginei que encontraria tudo isso no lugar onde minha mãe foi assassinada. Sua mãe trouxe você de volta para casa, disse Eulália suavemente. Não fisicamente, mas de todas as outras formas que importam. Arthur pegou a mão de Letícia, não com o desejo que sentia antes, mas com o afeto profundo que apenas irmãos podem compartilhar. Ela nos trouxe um para o outro também. Se não fosse por Clarice, eu continuaria sendo apenas um homem rico e vazio,
assombrado por culpas que não entendia. E eu continuaria sendo um homem consumido pela vingança, matando inocentes em nome de um amor que nunca foi correspondido, acrescentou Elias. Do lado de fora, o vento da serra começou a soprar mais forte, fazendo as janelas antigas da mansão tremerem. Mas dentro da biblioteca, pela primeira vez em décadas, havia paz. Uma paz frágil, ameaçada por perigos desconhecidos, mas real. Aconteça o que acontecer amanhã, disse Letícia. Quero que saibam que esta foi a melhor noite da minha vida. Era uma declaração corajosa, considerando que ameaças de morte pairavam sobre eles. Mas também era verdadeira. Pela primeira vez, Letícia Moreira sabia exatamente quem era, de onde vinha e para onde estava indo. E não estava indo sozinha. A madrugada trouxe consigo uma névoa densa que envolveu a mansão como um manto protetor. Mas Letícia acordou com a sensação inquietante de que estavam sendo observados. Havia algo diferente no silêncio que pairava sobre a propriedade. Um silêncio carregado de expectativa, como se a própria serra estivesse contendo a respiração. Arthur já estava acordado quando ela desceu para a cozinha, sentado à mesa com uma xícara de café frio nas mãos e olhando fixamente pela janela que dava para a estrada de acesso à propriedade. Não conseguiu dormir também? Perguntou ela, servindo-se de café da garrafa térmica que Dona Eulália sempre deixava preparada. Tive a impressão de ouvir carros na estrada durante a madrugada, vários carros, mas nenhum subiu até aqui. Ele se virou para encará-la, e Letícia viu preocupação genuína em seus olhos cinzentos. Estou começando a achar que subestimamos o alcance das conexões do meu pai. Você acha que já sabem que encontramos as evidências? Em cidades pequenas como esta, notícias viajam rápido. A visita do Dr. Santana não passou despercebida. E se realmente há pessoas poderosas interessadas em manter os segredos enterrados, a conversa foi interrompida pela chegada de Dr. Elias, que apareceu na porta dos fundos com uma expressão sombria que confirmou os piores temores de ambos. Suas roupas estavam amassadas, como se tivesse passado a noite toda acordado, e havia uma tensão em sua postura que falava de descobertas perturbadoras. Precisamos conversar, disse ele, olhando ao redor para ter certeza de que não eram ouvidos. Consegui informações sobre os sócios de Eduardo, mas as notícias não são boas. Os três se dirigiram à biblioteca, onde Dona Eulália já os esperava com uma bandeja de pães e café fresco. A governanta havia desenvolvido um sexto sentido para situações de crise ao longo de décadas, servindo a família Caldas. Passei a noite toda fazendo ligações discretas, conversando com pessoas que conhecia ao longo dos anos, começou Elias, sentando-se pesadamente numa poltrona. Eduardo não tinha apenas sócios locais. Havia uma rede que se estendia até São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, políticos, empresários, até alguns juízes. Ainda estão vivos? Perguntou Arthur. A maioria, sim, e alguns estão em posições ainda mais poderosas do que estavam. Na época, Elias tirou um papel do bolso, uma lista de nomes que havia anotado durante suas investigações noturnas. O senador Augusto Morales, que hoje preside a Comissão de Justiça do Senado. O empresário Henrique Vasconcelos, dono de uma das maiores construtoras do país. O desembargador Flávio Mendonça, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Letícia. Sentiu um frio no estômago. Eles sabem que estamos investigando? Pior que isso, descobri que Dr. Santana nunca chegou a Brasília. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur foi o primeiro a encontrar a voz. O que você quer? Dizer? Liguei para o escritório dele esta manhã cedo. A secretária disse que ele não apareceu ontem e o carro dele foi encontrado abandonado numa estrada secundária a caminho da capital. Nenhum sinal dele ou dos documentos. Letícia se levantou abruptamente, a adrenalina correndo por suas veias. Eles o pegaram. Os documentos desapareceram. Não todos, disse uma voz conhecida da entrada da biblioteca. Todos se viraram para ver Dr. Santana parado na porta, visivelmente abalado, mas vivo. Suas roupas estavam sujas, havia um corte na testa, e suas mãos tremiam levemente, mas ele segurava uma pasta de couro firmemente contra o peito. Marcelo! Arthur se levantou.
Achávamos que você... Quase aconteceu, disse o advogado entrando e se deixando cair numa cadeira. Fui interceptado por 3 homens a cerca de 50 quilômetros daqui. Profissionais, bem vestidos, bem armados. Queriam os documentos. Como escapou? Perguntou Elias. Porque fiz cópias antes de sair. Deixei os originais em casa, numa caixa forte, e levei apenas uma seleção dos mais importantes. Santana abriu a pasta e mostrou cerca de 20 documentos cuidadosamente organizados. Quando eles perceberam que não eram todos os originais, me deram um ultimato: convencer vocês a desistir ou enfrentar as consequências. Que consequências? A pergunta de Letícia saiu como um sussurro. Eles sabem tudo sobre vocês. Sobre você, Arthur. Sua rotina, seus hábitos, suas vulnerabilidades psicológicas. Sobre você, Letícia. Onde morava antes, suas amigas. Do orfanato, até mesmo sobre Dona Eulália. Santana olhou para o médico. E sobre você, Dr. Elias. Sabem sobre os pacientes que você não conseguiu salvar ao longo dos anos. Sobre os erros médicos que você encobriu por pena das famílias. Isso é chantagem, disse Arthur. É guerra, corrigiu Santana. E eles têm muito mais recursos que nós. Foi então que Dona Eulália, que havia permanecido em silêncio, organizando a mesa de café, falou com uma calma que surpreendeu a todos. Não necessariamente. Todos se viraram para ela, e Letícia teve a impressão de que a governanta havia se transformado novamente diante de seus olhos. Não era mais a mulher discreta e eficiente que conheciam, mas alguém com uma autoridade e inteligência que haviam permanecido escondidas por décadas. Dona Eulália, disse Arthur confuso. Há coisas sobre mim que vocês não sabem, ela disse sentando-se à mesa com uma dignidade real. Antes de vir trabalhar para sua família, Arthur, eu era jornalista investigativa. Trabalhei para o Correio Brasiliense nos anos 1980, investigando corrupção no governo militar. A revelação caiu como uma bomba no silêncio da biblioteca. Por que nunca disse nada? Perguntou Letícia. Porque precisei desaparecer. Em 1988, estava investigando um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia militares e empresários. Descobri conexões que levariam direto ao coração do poder. Mas antes que pudesse publicar, minha fonte foi assassinada e comecei a receber ameaças de morte. Eulália suspirou profundamente. Falsifiquei minha própria morte, criei uma nova identidade e vim parar aqui, onde pensei que estaria segura. E sua família? Seus amigos? Sacrifiquei tudo pela verdade e pelo direito de continuar viva. Ela olhou diretamente para Letícia. Quando sua mãe me procurou desesperada, eu vi em Clarice a mesma coragem que me havia levado ao jornalismo investigativo. Por isso a ajudei, e por isso guardei seus segredos todos esses anos. Arthur estava boquiaberto. Você quer dizer que durante todo esse tempo eu estava documentando tudo. Cada conversa suspeita que ouvi, cada visitante estranho que veio à casa, cada movimento dos negócios de seu pai que me pareceu irregular. Eulália se levantou e caminhou até uma estante específica da biblioteca. Pressionou um mecanismo oculto e uma seção inteira da estante se abriu, revelando um arquivo pessoal imenso. Meu Deus, murmurou o Dr. Santana, aproximando-se das pastas organizadas metodicamente. Há décadas de material aqui, incluindo registros detalhados sobre todos os sócios de Eduardo, suas propriedades, seus esquemas financeiros, suas conexões políticas. Eulália sorriu pela primeira vez desde que começara sua revelação. E o mais importante, evidências de que eles continuaram os crimes mesmo depois da morte de Eduardo. Letícia sentia como se estivesse vivendo um sonho. A mulher que ela havia conhecido como uma governanta discreta era, na verdade, uma investigadora experiente que havia passado décadas coletando evidências que poderiam destruir uma rede criminosa inteira. Por que não usou essas informações antes? Perguntou Elias. Porque não tinha os documentos originais que Clarice escondeu. Sem eles, minhas evidências eram circunstanciais. Mas agora... Ela gesticulou para a caixa de metal que ainda estava na mesa, contendo as provas deixadas por Clarice.
Agora temos tudo o que precisamos para destruir não apenas a memória de Eduardo Caldas, mas toda a rede criminosa que ele ajudou a construir. Dr. Santana examinou rapidamente algumas das pastas de Eulália, e sua expressão foi mudando de surpresa para euforia. Isso aqui é mais explosivo que qualquer coisa que eu já vi. Com este material, podemos processar pelo menos 30 pessoas, influentes. E eles sabem disso? Perguntou Arthur. Suspeitam, respondeu Eulália. Por isso aumentaram a pressão agora. Sabem que o tempo está se esgotando. Foi então que ouviram o som que todos temiam. Carros subindo pela estrada da mansão. Vários carros com motores potentes e pneus cantando no asfalto molhado pela chuva da noite anterior. Eles vieram, disse Letícia, a voz calma, apesar do medo que sentia. Arthur caminhou até a janela e olhou para fora. 4 carros pretos, pelo menos 12 homens. Ele se virou para os outros, e havia uma determinação feroz em seus olhos. Bem, parece que chegou a hora de descobrir se somos corajosos o suficiente para enfrentar as consequências de buscar a verdade. O som dos carros parando em frente à mansão ecoou como um prenúncio de tempestade. Pela janela da biblioteca, Arthur pôde ver homens de terno escuro saindo dos veículos com movimentos coordenados e profissionais. Não eram simples capangas, eram operadores experientes. O tipo de pessoa que resolve problemas discretamente para gente muito poderosa. Quantas saídas esta casa tem? Perguntou o Dr. Santana, tentando manter a voz calma, enquanto organizava rapidamente os documentos mais importantes. Várias, respondeu Eulália, assumindo o comando da situação com uma naturalidade que revelava sua experiência em situações de perigo. Mas eles certamente postaram homens em todas. Não vieram aqui para nos dar uma chance de fugir. Letícia sentia o coração batendo forte, mas uma calma estranha havia tomado conta dela. Era como se toda a sua vida a tivesse preparado para aquele momento. Anos de solidão no orfanato, de observar em silêncio, de se preparar para lutar quando fosse necessário. O que eles querem exatamente? Perguntou. Nos silenciar definitivamente, disse Arthur, afastando-se da janela, ou nos fazer um acordo que não podemos recusar. A campainha tocou, um som civilizado que contrastava absurdamente com a tensão mortal que pairava no ar. Em seguida, uma voz educada, mas firme, ecoou do lado de fora. Sr. Caldas, gostaríamos de conversar. Temos uma proposta que certamente será do interesse de todos. Eulália gesticulou para que ficassem em silêncio e caminhou até uma parede específica da biblioteca. Pressionou um mecanismo oculto, e uma seção da parede deslizou, revelando um sistema de intercomunicação antigo que permitia ouvir conversas em toda a casa. Seu pai instalou isso para espionar os funcionários e visitantes, sussurrou ela, para Arthur. Mas hoje vai servir aos nossos propósitos. A voz do lado de fora continuou. Sabemos que estão aí dentro, e sabemos exatamente o que encontraram. Não viemos aqui para fazer mal a ninguém. Viemos fazer negócios. Dr. Elias se aproximou da janela com cuidado, observando a disposição dos homens. 12 pessoas, bem armadas, posicionadas estrategicamente. Quem quer que seja o mandante, não está brincando. Arthur Caldas. A voz ficou mais alta, mais impaciente. Meu nome é Viktor Kozlov. Represento um consórcio de empresários que teve negócios com seu pai. Podemos resolver isso de forma civilizada ou podemos resolver de outras maneiras. A escolha é sua. Viktor Kozlov. Letícia reconheceu o nome dos documentos que haviam encontrado. Um dos principais sócios de Eduardo Caldas, especialista em resolver problemas para a elite brasileira. Se ele mesmo havia vindo até ali, era porque consideravam a situação extremamente perigosa. Arthur respirou fundo e se dirigiu à porta principal. Vou falar com eles, disse. Não. Letícia o segurou pelo braço. É muito arriscado. Eles não vão atirar em mim na porta de casa, não com tantas testemunhas potenciais na região, mas preciso saber exatamente o que querem. Arthur olhou nos olhos dela com uma ternura fraternal que a tranquilizou. Confie em mim. Quando Arthur abriu a porta principal, encontrou Viktor Kozlov parado no pórtico, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados,
terno italiano, impecável e olhos azuis frios como gelo. Ao seu lado, 2 homens mais jovens mantinham postura relaxada, mas alerta. Sr. Caldas, disse Kozlov com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por atender. Posso entrar? Temos muito a conversar. Prefiro que conversemos aqui mesmo, respondeu Arthur, mantendo a porta apenas entreaberta. Como quiser. Kozlov gesticulou para seus homens recuarem alguns passos, um gesto de boa vontade teatral. Vim aqui para lhe fazer uma oferta generosa. Sabemos que vocês encontraram alguns documentos antigos, relacionados aos negócios de seu pai. Documentos que, fora de contexto, podem parecer comprometedores. Comprometedores é um eufemismo interessante para evidências de assassinato. Kozlov riu, um som seco e sem humor. Seu pai era um homem de negócios agressivo numa época diferente. Fez escolhas que hoje seriam questionáveis, mas que na época eram necessárias para o desenvolvimento da região. Esses documentos, se mal interpretados, poderiam manchar injustamente a reputação de muitas pessoas respeitáveis que simplesmente tentaram construir um Brasil melhor. E qual é sua proposta? 50 milhões de reais, disse Kozlov sem piscar. Depositados numa conta offshore de sua escolha. Em troca, vocês entregam todos os documentos, assinam acordos de confidencialidade. E todos seguem suas vidas em paz. Era uma quantia astronômica, suficiente para garantir que Arthur e Letícia nunca mais precisassem se preocupar com dinheiro. Mas Arthur não hesitou nem por um segundo. Não. A expressão de Kozlov não mudou, mas algo gelado passou por seus olhos. É uma pena. Esperava que fosse mais racional que seu pai. Meu pai era um assassino. Se isso é racionalidade, prefiro ser louco. Seu pai entendia como o mundo realmente funciona. Entendia que algumas verdades são caras demais para serem contadas. Kozlov deu um passo para frente e Arthur percebeu que os outros homens haviam se movido para posições mais vantajosas. Deixe-me reformular minha oferta. 100 milhões. É minha oferta final. E se eu recusar novamente? Então vamos falar com a senhorita Moreira. Imagino que ela seja mais flexível quando entender completamente o que está em jogo. Foi a ameaça que Arthur estava esperando. Sem aviso, ele recuou para dentro da casa e bateu a porta. Com força, trancando rapidamente as 3 fechaduras de segurança que Eduardo havia instalado anos atrás. Entenderam a proposta? Perguntou ele ao voltar para a biblioteca, onde os outros haviam acompanhado toda a conversa através do sistema de intercomunicação. 100 milhões é muito dinheiro, disse Dr. Santana, mas sua voz deixava claro que não estava considerando aceitar. Eles têm esse dinheiro porque roubaram muito mais que isso ao longo dos anos, replicou Letícia. Quantas famílias foram destruídas para que eles pudessem fazer essa oferta? Do lado de fora, a voz de Kozlov soou novamente, mas agora sem a cortesia anterior. Sr. Caldas está cometendo um erro muito grave. Temos informações detalhadas sobre todos vocês. Sobre os pacientes que Dr. Monteiro perdeu por negligência, sobre os pequenos furtos que a senhorita Moreira cometeu quando era adolescente no orfanato, sobre os, digamos, hábitos íntimos de Dona Eulália quando era jornalista. Eulália ficou tensa, mas não demonstrou surpresa. Eles fizeram o dever de casa, murmurou. Sabemos também, continuou Kozlov, sobre a verdadeira causa da morte de Roberto Caldas. Sabemos que Arthur está encobrindo o suicídio do irmão há 15 anos. Sabemos sobre as sessões de terapia que ele fez em clínicas psiquiátricas particulares. A cada revelação, os homens do lado de fora demonstravam o alcance de sua influência e recursos. Haviam investigado cada aspecto da vida dos 4, procurando pontos fracos que pudessem explorar. Mas sabem de uma coisa que eles não sabem? Disse Letícia de repente, uma ideia brilhante tomando forma em sua mente. O quê? Perguntou Arthur. Eles acham que viemos aqui para chantagear ou fazer acordos. Letícia sorriu, e havia algo feroz naquele sorriso. Não sabem que já enviamos cópias de tudo para 3 jornais diferentes, para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. Mas nós não, começou Elias. Não ainda,
interrompeu Eulália, compreendendo imediatamente o plano de Letícia. Mas temos meios de fazer isso agora. A ex-jornalista se dirigiu a um computador antigo, escondido em seu arquivo secreto. Tenho contatos em redações de todo o país. Pessoas que confiam em mim e que publicariam essas informações, mesmo sem verificação prévia, só baseadas na minha palavra. Quanto tempo você precisa? Perguntou Arthur. 10 minutos para digitalizar os documentos principais e enviar para 5 veículos diferentes simultaneamente. Do lado de fora, Kozlov havia perdido a paciência. Vocês têm 2 minutos para abrir esta porta e começar a ser razoáveis. Depois disso, meus homens vão entrar de qualquer jeito e a conversa vai ficar muito mais desconfortável. Façam, disse Letícia, olhando para cada um dos outros. Se vamos morrer hoje, que seja sabendo que a verdade sobre minha mãe não vai morrer conosco. Eulália ligou o computador e começou a trabalhar freneticamente, digitalizando documentos enquanto Arthur e Elias barricavam a porta principal com móveis pesados. Dr. Santana organizava os papéis mais importantes numa ordem que facilitasse o escaneamento. 7 minutos, anunciou Eulália, seus dedos voando sobre o teclado. Do lado de fora, ouviram o som inconfundível de homens se posicionando para forçar a entrada. 5 minutos, disse Eulália. O som de vidro quebrando veio das janelas do térreo. Eles estavam entrando por todos os lados. 3 minutos, murmurou Eulália, suor escorrendo por sua testa. Passos pesados ecoaram pelo hall principal. Vozes coordenando o cerco à biblioteca. 1 minuto. A porta da biblioteca tremeu com o primeiro impacto. Em segundos seria arrebentada. Pronto, gritou Eulália, pressionando a tecla Enter. Enviado para o estado de São Paulo, Folha, O Globo, Correio Brasiliense e Carta Capital. Em 15 minutos, metade do país vai saber a verdade sobre Eduardo Caldas e seus sócios. A porta da biblioteca se despedaçou. Quando a porta da biblioteca se despedaçou, Letícia esperava que homens armados invadissem o ambiente. Em vez disso, apenas Viktor Kozlov entrou sozinho com as mãos vazias e uma expressão derrotada que ela jamais imaginara ver naquele rosto gelado. Parabéns, disse ele, sua voz soando cansada. Vocês ganharam. Arthur se posicionou à frente, dos outros ainda tenso para uma luta que aparentemente não viria. O que aconteceu com seus homens? Estão se retirando, respondeu Kozlov, caminhando até uma poltrona e se sentando sem ser convidado. 3 minutos depois que enviaram os documentos, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi o senador Morales, depois o desembargador Mendonça, depois meia dúzia de empresários em pânico. Ele riu amargamente. Sabem como descobri que vocês haviam conseguido? Porque meus próprios clientes começaram a me oferecer como bode expiatório. Eulália, que ainda estava no computador monitorando as repercussões online, levantou os olhos. Os jornais já começaram a publicar as primeiras matérias. Em 2 horas, isso vai estar nos principais telejornais do país. E em 6 horas, metade dessas pessoas poderosas que vocês representam vai estar negando qualquer ligação com você, acrescentou o Dr. Santana, compreendendo a situação. Kozlov assentiu tristemente. Exato. Quando você trabalha para pessoas que construíram impérios sobre mentiras, a primeira coisa que aprendem é como se livrar de quem sabe demais. Ele olhou diretamente para Letícia. Sua mãe seria orgulhosa de você. Você a conheceu? Conheci. Era difícil não notar Clarice Moreira. Inteligente, corajosa, observadora. Eduardo me disse que ela estava se tornando um problema, mas eu aconselhei cautela. Disse que matar uma empregada grávida traria mais problemas que soluções. Kozlov suspirou profundamente. Ele não me ouviu. E olhem no que deu. Por quê? Está nos contando isso? Perguntou Arthur, desconfiado. Porque em algumas horas vou estar morto ou preso. E porque depois de 40 anos facilitando crimes para ricaços covardes, descobri que ainda tenho alguma coisa parecida com consciência. Kozlov se levantou e caminhou até a janela, observando seus próprios homens se afastando da propriedade.
Sabe qual foi meu primeiro trabalho para seu pai? Subornar um juiz para que ele absolvesse um empresário que havia matado 3 operários numa obra mal feita. Eu tinha 25 anos e precisava de dinheiro. Achei que seria só uma vez. Mas não foi, disse Letícia. Nunca é só uma vez. Cada crime leva a outro crime. Cada mentira exige 10 mentiras novas para se sustentar. Em 40 anos, ajudei a encobrir assassinatos, roubos, estupros, desaparecimentos. Ele se virou para encará-los novamente. Quantas pessoas como sua, mãe, morreram porque eu fui eficiente demais no meu trabalho? Dr. Elias, que havia permanecido em silêncio, observando a confissão de Kozlov, finalmente falou. Se realmente quer fazer algo para compensar, ajude-nos a identificar todas as vítimas, dê nomes, datas, locais, permita que as famílias finalmente saibam a verdade. Já preparei tudo, disse Kozlov, tirando um pendrive do bolso do paletó. 40 anos de arquivos digitalizados, nomes, datas, métodos, mandantes, tudo o que consegui guardar ao longo dos anos. Ele estendeu o dispositivo para Letícia. É seu. Faça bom uso. Letícia pegou o pendrive com mãos trêmulas. Era um objeto pequeno, insignificante na aparência, mas que continha décadas de crimes que finalmente poderiam ser esclarecidos. Por que para mim? Porque você é a única aqui que não tem nada a ganhar além da justiça. Arthur ainda carrega o peso do nome da família. Dr. Monteiro ainda se sente culpado pelos próprios crimes. Dona Eulália ainda tem contas a acertar com o passado. Kozlov sorriu pela primeira vez desde que entrara na biblioteca. Mas você só quer que sua mãe finalmente descanse em paz. O som de sirenes ao longe interrompeu o momento. Sirenes, de polícia se aproximando rapidamente pela estrada da serra. Eu liguei para eles, disse Eulália simplesmente, enquanto vocês conversavam. Achei que era hora de Viktor Kozlov responder por seus crimes oficialmente. Kozlov assentiu sem surpresa. Obrigado. Prefiro ser preso a ser executado pelos meus próprios clientes. Ele se dirigiu à porta, mas parou na soleira. Há uma coisa que vocês precisam saber. Sobre o futuro. O quê? Perguntou Arthur. Essas pessoas que vocês estão expondo, elas não vão desaparecer da noite para o dia. Vão lutar, vão tentar se defender. Vão contratar os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. O processo vai ser longo, doloroso, e vocês vão estar no centro de tudo. Estamos preparados, disse Letícia. Espero que sim, porque vocês acabaram de declarar guerra contra algumas das pessoas mais poderosas do Brasil. As sirenes estavam muito próximas agora. Kozlov caminhou calmamente em direção à porta principal, onde se entregaria à polícia sem resistência. Victor, chamou Letícia. Ele se virou. Obrigada. Não me agradeça ainda, respondeu ele. Me agradeça quando o último desses criminosos estiver atrás das grades. Após a prisão de Kozlov e os depoimentos iniciais à Polícia Federal, os 4 se reuniram novamente na biblioteca, agora com as portas abertas e as janelas quebradas, deixando entrar a brisa fresca da serra. O contraste com a tensão das horas anteriores era surreal. E agora? Perguntou o Dr. Santana, que havia retornado com uma equipe de advogados especialistas em direitos humanos. Agora começamos o trabalho real, respondeu Letícia, olhando o pendrive de Kozlov. Vamos identificar cada vítima, contatar cada família, garantir que cada crime seja investigado adequadamente. Vai levar anos, alertou Arthur. Tenho tempo. Dr. Elias se aproximou dela e, pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu paz em seus olhos. Posso continuar sendo seu pai? Não biológico, mas escolhido? Letícia o abraçou, sentindo finalmente que tinha uma família de verdade. Sempre foi. Arthur observava a cena com um sorriso que ela não via em seu rosto desde que o conhecera. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Durante anos pensei que esta casa era amaldiçoada, que carregava os fantasmas dos crimes da minha família, mas agora percebo que não eram fantasmas, eram secrets esperando para serem revelados. E, agora que foram revelados? Perguntou Eulália. Agora podemos finalmente viver.
6 meses depois, a mansão dos Caldas havia se transformado completamente. Onde antes reinava o silêncio e a melancolia, agora havia vida, movimento, propósito. Letícia havia convertido parte da propriedade num centro de apoio para famílias de vítimas de violência, oferecendo assessoria jurídica gratuita e apoio psicológico. Arthur descobrira uma vocação que nunca soubera possuir: ensinar. Havia se tornado professor voluntário numa escola técnica da região, ensinando jovens carentes sobre administração e empreendedorismo ético. Dr. Elias dividiu seu tempo entre o centro médico que montara na propriedade, oferecendo atendimento gratuito para a comunidade local, e as sessões de terapia que fazia com Letícia, finalmente construindo a relação pai-filha que ambos sempre desejaram. Eulália voltara ao jornalismo, desta vez como editora de uma revista online especializada em jornalismo investigativo, coordenando uma rede de repórteres dedicados a expor crimes contra os direitos humanos. Na tarde de uma quinta-feira ensolarada, Letícia estava no jardim da mansão plantando rosas vermelhas num canteiro que havia criado em homenagem à mãe. Arthur se aproximou carregando um envelope oficial. Chegou, disse ele estendendo o papel. Era a certidão de óbito retificada de Clarice Moreira. Depois de 6 meses de batalha legal, finalmente conseguira que a morte da mãe fosse oficialmente reconhecida como homicídio, não como acidente. Agora ela pode descansar em paz, murmurou Letícia, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Nós todos podemos, disse Arthur, se ajoelhando ao lado dela para ajudar a plantar as rosas. Do alto da colina, a mansão dos Caldas observava a serra com janelas abertas e luz abundante entrando em todos os cômodos. O terceiro andar, antes proibido, havia se tornado um ateliê de arte, onde Letícia pintava quadros que contavam histórias de superação e esperança. O espelho antigo do salão principal continuava lá, mas não assombrava mais ninguém. Refletia apenas a realidade. Uma família escolhida, construída sobre verdade e amor, vivendo numa casa que finalmente havia aprendido a ser um lar. Na cozinha, Dona Eulália preparava o jantar cantarolando uma música que não ouvia há décadas. Na biblioteca, Dr. Elias lia para um grupo de crianças da comunidade que vinham toda quinta-feira ouvir histórias. E no jardim, Letícia e Arthur plantavam flores sob o sol da tarde, construindo beleza sobre a terra que antes conhecera apenas dor. A história dos Caldas não havia terminado com crimes e tragédias. Havia recomeçado com verdade, justiça e a descoberta de que algumas famílias não nascem prontas. Elas se constroem dia após dia, escolha após escolha, ato de amor após ato de amor. Quando as últimas rosas foram plantadas e regadas, Letícia se levantou e olhou pela última vez para a janela do terceiro andar, onde sua mãe havia morrido. Mas não viu morte ali. Viu vida nova, possibilidades infinitas e a certeza de que Clarice Moreira finalmente havia conseguido o que mais desejava: que sua filha crescesse rodeada de amor, verdade e a coragem de sempre fazer o que é certo, não importa o preço. Obrigada. Mãe, sussurrou ela para o vento da